Fala galera, aqui é o Gustavo e chegamos ao nosso último análise de setores do ano. Terminando em uma nota boa, né, com uma vitória do Denver Broncos sobre o Los Angeles Chargers por 31-28. E quem está aqui para analisar esse último jogo da temporada dos Broncos é ele, Davis Chodini. Seja bem-vindo, Davis, e muito obrigado por participar. Fala, Gustavo. Fala, torcedor do Denver Broncos. É uma vitóriazinha no final para dar um pouco mais de esperança para o torcedor, né? Para deixar a gente aí um pouco mais otimista para o que vem em 2023. E, assim, o que dá para dizer que dava para ter feito melhor durante a temporada. Eu vou tocar nesse assunto com você já já, mas antes disso, vocês já sabem, né? Inscrevam-se no canal, deixe o seu like, compartilhem aí o vídeo com seus amigos e deixa aquele comentário aqui pra gente, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho no Mile High Brasil. Então vamos lá, Deis, vamos começar pelo ataque. E já que você falou, cara, para mim, não só pelo jogo contra os Chargers, mas também um pouco pelo jogo contra os Chiefs, né, na semana 17, eu também fiquei com essa impressão que acho que dava para ter feito mais com esses jogadores, com essas peças que estão no elenco, né? A gente viu, principalmente no ataque, né? A gente viu que o ataque ele teve uma fluidez razoável durante a partida, anotou 4 touchdowns. Em alguns momentos em que parecia que ia travar ali, conseguiu encontrar algumas soluções, né? E mesmo com todos os problemas que a gente ainda enxerga, né? A gente vai comentar alguns deles aqui. A sensação que fica é que dava para ter feito melhor e que há espaço para melhora, né? Eu não sei o que você acha. Eu concordo plenamente. Eu acho que o ataque fluiu melhor nas 2 últimas semanas contra os Chargers. Tudo bem, a defesa dos Chargers não é uma super defesa, tem seus problemas, especialmente pelo chão, mas a gente viu que depois da saída do Nathaniel Hackett, algumas coisas, o sequenciamento de jogadas foi melhor, a variação foi melhor, a execução foi melhor. Claro, tem muita coisa a corrigir, especialmente na linha ofensiva. O Russell Wilson tem muita coisa a melhorar, né? Então, assim, mas é o prenúncio de algo positivo, coisa que a gente há 4 semanas atrás não conseguia enxergar nada, a gente não conseguia ver nada. Então, claro, vem um novo treinador, vai vir possivelmente um novo sistema e tudo mais, mas a gente vê que a unidade não era tão ruim como estava performando. Dá para fazer uma omelete melhor com esses ovos aí, né? E aí você falou de sequenciamento de jogadas, né? E aí eu queria tocar num assunto com você que a gente já discutiu aqui no programa semana passada, mas eu acho que é pertinente para esse jogo também, que é o Justin Alton, né? Que quando o Nathaniel Hackett passou, né, para frente, né, o play calling, né, as chamadas das jogadas do ataque, ele foi preterido pelo Clint Kubiak. E todos, eu inclusive imaginei, porque ele não tinha capacidade nenhuma, né? E me parece que ele mostrou um pouco o contrário nessas 2 partidas, né? Principalmente porque eu vi que ele conseguiu encontrar algumas soluções nos momentos que o ataque parou. Por exemplo, o Russell Wilson estava com muito problema em jogada de dropback puro, né? Ali o snap, tem que fazer as progressões. Então ele começou a tentar coisas diferentes, né? Motions para snap, read option, me corrija se eu estiver errado, mas em alguns momentos eu acho que até triple option, né? Ele tem 2 opções de passar, de fazer o handoff, ou permanecer com a bola, play action e assim por diante. Então eu gostei dele, né? O TD no primeiro drive, que é scriptado. O touchdown, né? O primeiro touchdown do segundo tempo, cara, o que teve de screen e read option para mim são coisas que denotam assim, chamada, né? Criatividade, melhor sequenciamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Dave, sobre o Justin Alton como play caller, chamando jogadas. E, de uma maneira geral, na temporada, né, o que significou na Nathaniel Hackett não ter confiado nele, né, quando ele passou para frente aí essa tarefa? Primeiro assim, que o Alton em 2 jogos chamou o ataque muito melhor que o Nathaniel Hackett durante o ano todo, né? E eu acho que prova que o Hackett não serviu para ser nosso head coach mesmo. Tomou mais uma decisão ruim. É mais uma prova de decisão ruim. Não tenho muito a crescer sobre o que você falou, sobre o sequenciamento, sobre a criatividade, é por aí mesmo. Né? Eu acho que em alguns momentos você tem que tirar o peso de cima do seu quarterback, mesmo quando ele é o Russell Wilson, mesmo quando ele é um quarterback que deveria
ter mais peso, mas se o momento não é bom, não adianta você insistir, né? Eu acho que você tem que tirar esse peso mesmo. Agora, eu penso que prova mais uma decisão ruim do Nathaniel Hackett. A gente não deve ver mais o Justin Alten, porque possivelmente venha, a não ser que o Edir Evero fique, opte por ele e tal, mas se vier um treinador de fora, deve trazer um novo coordenador, né? Imagino eu. Mas eu acho que o Alten é o maior beneficiado desses dois jogos, porque ele sai em mais alta conta aí para a NFL do que os demais membros da comissão técnica. Né, cara, eu fico imaginando como é que foi esse processo, assim, o desconhecimento do Nathaniel Hackett da capacidade da própria comissão que ele montou, né? Então, ele não soube avaliar as pessoas que ele mesmo contratou. Eu fiquei meio, eu sou sincero em dizer que até agora eu não entendo como se desenrolou todo esse processo, né, cara? Para mim é incrível. E aí o último ponto que eu queria trazer do ataque aqui, Davis, é a questão do Russell Wilson, né? Que uma outra coisa que para mim ficou mais ou menos claro, né, que essa última partida mostrou, tem a ver com aquilo lá, deixa o Russ cozinhar, né? Let Russ cook. Que toda vez que você, que nem você falou, colocava o peso sobre o Russell Wilson, né? Dar jogadas de drop back puro para ele fazer o snap, fazer leitura pré-snap, pós-snap, fazer as progressões em campo. Mesmo nesse último jogo, que ele teve um jogo melhor, eu senti ele com dificuldade. Tanto que chegou no momento ali, né, antes daquele passe maravilhoso que ele deu pro Jerry Jeudy ali no final do primeiro tempo, ele só tinha completado 2 passes, né? Até quase o fim do segundo período. E o Alten, né, vendo isso, que ele encontrou essas variações que desafogaram ele, né? Você acha que essa história do Russell Wilson ter saído de Seattle para poder, né, cozinhar, vamos dizer assim, fez mal a ele em boa parte da temporada, e que o que é o ideal para ele, na verdade, é ele aceitar que um coordenador ofensivo possa montar um ataque que se molde, né, às forças dele, mesmo que não seja o que ele quer? Eu acho que isso ficou um pouco claro para mim nesse último jogo e ao longo da temporada. Dane-se que o Russell Wilson quer, cara. É. A verdade é essa, o Russell Wilson quis e não fez nada. Dane-se que o Russell Wilson quer. Tem que fazer o que é melhor para o time. Talvez tenha faltado um pouco de coragem para o Nathaniel Hackett em algum momento para isso. Então dane-se que o Russell Wilson quer. Se ele veio para o Let Russ Cook. Se ele vai ficar chateado. Dane-se, cara. Dane-se. Dane-se. Por completo, 100%. Não adianta o Russell Wilson ficar feliz e a gente fora dos playoffs. Tá? Tem que montar o ataque da maneira que ele render melhor. E se o treinador entender que ele vai render melhor com o Russell Wilson fazendo 20 handoffs, tá? Eu acho que a gente pode encontrar um equilíbrio. Não precisa ser um time que só corra com a bola, um time que corra 70% dos snaps, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. O Russell Wilson, como fator propulsor, foi muito mal em 2022, então em 2023 ele vai ter que aceitar que ele não tem essa bala toda. E tem que lembrar que ele está em Denver, onde ele não fez porcaria nenhuma até hoje. Ele não está mais em Seattle, onde ele pode falar tanto. Acho que essa para mim é a mensagem final sobre o Russell Wilson. Eu acho que ele tem sim capacidade, dá para consertar ele, mas ele tem que entender que ele não é um cara, não vai poder cozinhar. Ele vai ter que aceitar justamente o que você falou, que o jogo dele é outro e não aquilo que ele pensa que é. Eu acho que isso vai. Eu acho que o Jerry Rosburg, eu não sei se você acha que o Jerry Rosburg teve algum dedo nisso, né? Em fazer ele aceitar isso. Eu acho que. Enfim, eu acho que foi ele, né? Foi o Jerry Rosburg que falou pra ele, cara, baixa um pouco a bola aí e aceita essas variações do ataque aí, que o negócio vai rodar, né? Eu acho que deve ter sido mais ou menos isso que rolou lá no vestiário, né? Acho que é por aí. Acho que é por aí. Também ele sabe que a pressão dos companheiros não era pequena, né? Então não tem muito o que ficar falando. É isso aí. Então vamos passar para a defesa, Davis. A defesa, novamente começou bastante agressiva, né? O Ejiro Evero, ele, assim como ele já tinha feito contra os Chiefs, ele não economizou em blitz, mas me parece que a blitz não fez muito efeito, né? Porque não chegamos tanto assim ao quarterback, a gente ficava meio exposto, né? Ali a rotas rasas, aos flats, alguns screens e assim por diante. E aí no segundo tempo ele deu uma ajustada nisso e melhorou, né? De novo, né?
tem muita gente falando, não, mas você deu 28 pontos. Você deu 28 pontos, mas 14 pontos foram de campo curto, né? Então eu acho que no geral foi um trabalho sólido novamente, como foi durante toda a partida, durante toda a temporada, perdão. Eu concordo, eu acho que em alguns momentos se perdeu um pouquinho a agressividade, você tem que respeitar um pouquinho mais o Justin Herbert, ainda mais quando ele tem o Mike Williams e o Keenan Allen juntos em campo. Eu acho que o Justin Herbert é um quarterback que vai conseguir queimar essas blitz aí, especialmente se elas não forem bem disfarçadas. Em alguns momentos a gente não disfarçou muito bem, tá? Mas no geral, eu não acho nenhum absurdo tomar 28 pontos num ataque como o dos Chargers, ainda mais tendo problemas de campo curto, tá? Para mim não é nem nada preocupante. Eu acho que fazer uma análise em cima de número de pontos só é uma análise pobre, é uma análise rasa demais, sabe? É tirar de contexto. Números, se a gente pegar só número, vamos falar só de Excel, cara, né? Eu acho que as pessoas têm que parar de olhar para os números e tirar de contexto. Então, o contexto é esse. Né? O contexto é que em alguns momentos teve campo curto, talvez no começo pudesse ter sido um pouco mais conservador, mas no geral nada que me preocupe. E assim, só para a gente fechar, porque a gente já falou bastante da defesa durante o ano, né? Talvez uma coisa de diferente que o Evero fez em relação ao Hackett foi saber ajustar as coisas durante a partida. Eu acho que, mesmo para um cara que é primeiro anista, né, que nem o Evero, ele entendeu muitas vezes durante a partida que ajustes precisavam ser feitos, como por exemplo, ó, a blitz não tá dando certo, eu preciso respeitar mais aqui, fortalecer um pouco mais aqui o meio do campo e a minha secundária. Então eu acho que para uma pessoa que está pela primeira vez sendo o primeiro ano como coordenador defensivo, ele mostrou um amadurecimento rápido e um entendimento melhor do elenco dele, né, e das partidas em si. Não sei se você concorda E é comigo, o que você acha normal, disso? cara. É normal o amadurecimento do treinador. O treinador vai Uhum. errar. Às vezes a gente acha que na NFL as pessoas não erram, pelo contrário, elas erram o trabalho dela. Eu erro num texto, você erra no seu trabalho, num dia. Claro, o que não pode é errar sempre o tempo todo, mas vai errar, sabe? Então o Evero errou em alguns momentos, mas o saldo dele é muito positivo e ele foi amadurecendo e vai amadurecer mais. E eu acho que ele tem um belo caminho na NFL, sabe? Eu acho que seja no Denver Broncos, seja em outro time, ele tem um belo caminho. As ideias dele são inteligentes, ele sabe colocar os jogadores no lugar certo, ele sabe entender o que o adversário está fazendo, ele se ajusta rápido. Eu acho que ele tem um belo caminho e não vou me espantar se em breve ele for head coach em qualquer lugar na liga. É isso que eu ia perguntar. Você acha que já nesse ciclo ele tem chances ou é mais fácil, sei lá, Tem sim, daqui a cara. 2 ciclos? Tem sim, tem sim. A NFL está menos conservadora quanto a isso. A gente está vendo aí. Antigamente ninguém entrevistava coordenador de um ano, né? Agora a gente está vendo. O Ben Johnson vai ser entrevistado, Ejiro Evero vai ser entrevistado, sabe? A liga está procurando cada vez mais uma renovação de nomes. Então eu acho que tem condições sim. Se vai ser bom, a gente nunca sabe. O Nathaniel Hackett tinha tudo para ser bom. Veio de uma boa árvore, trabalhou num bom time, né? Muito elogiado por um grande quarterback. Não deu certo. O Mike McDaniel deu certo lá em Miami e por aí vai. Então, a verdade é que a gente nunca sabe de um treinador de primeiro ano como ele vai ser. A gente projeta, mas nunca sabe. Então, também não estou dizendo que o Evero vai ser um grande head coach, mas eu acho que em algum momento ele vai ser um head coach. Ele está se credenciando para isso. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para você, já que a gente tocou no assunto de head coach, né? Você acha que nesse momento dos Broncos há alguma chance do Evero ou de outro primeiro anista assumir o cargo na equipe ou os recentes insucessos, né, de primeiro anistas, né, o Vance Joseph, o próprio Vic Fangio, apesar da experiência, e o Nathaniel Hackett, meio que vão jogar os Broncos para o caminho da experiência dessa vez? Cara, eu acho que passa muito por não fechar com os experientes. Serem realmente assim os caras que, abre aspas, sobraram, sabe? Não fecharem com os experientes da lista. Porque Denver vai querer um head coach que consiga tirar um pouco dessa pressão, sabe? E já vem de um head coach novato, né? O Hackett. Então a gente não pode fazer conta com o emprego alheio. O nosso GM, 2 head coaches novatos aí contratados por ele, pode pesar no emprego dele. Então, até porque talvez ele nem vai escolher esse aqui, né? Essa aqui é Parece a que o verdade. Brett Penner que tá mais vai ter a palavra final, né. É.
Embora eu imagino Mas que o Peyton vai ter pelo menos um. Vai conseguir aconselhar o Pinner, né? É, mas eu já não gosto disso aí, tá? Mas tudo bem. Mas eu acho que eles vão ser assim. Fiquem aí, a não ser que algum deles, a nossa direção se apaixone. Mas eu acho que nesse momento eles são os últimos na lista. Beleza. Davis, então vamos fechar aqui com o nosso time de especialistas, né? Depois de uma semana espetacular lá em Kansas City, né? O domingo contra o Chargers. Frisemos também, desculpa, frisemos que o Pode Kansas falar. City Chiefs tem um dos piores special teams da liga, tá? Não, eu não queria falar isso, né? Porque para não tirar o mérito, né, do nosso special teams, mas já que você disse, né? Depois dessa semana aparentemente excepcional, a regressão à média, né? A famosa regressão à média com uma partida horrorosa contra os Chargers, né? Porque a gente sabe que a média, né? A regressão à média, a média é ruim, né? Teve fumble, punch ruim, cobertura ruim, por aí vai. Acho que a gente já falou bastante disso durante o ano, né? Mas eu queria usar o tema Special Teams para te fazer uma pergunta, né? Porque vendo os Special Teams, né? Dá para ver que a equipe em geral, né? Se você conta as 3 fases durante todo o ano, mesmo pós-Hackett, é sempre uma inconstância muito grande. Quando um vai bem, o outro não vai tão bem, e vice-versa, ou então 2 fases estão muito mal. E aí Na fica NFL aquela. você não vence, na NFL você não vence sem consistência. Exatamente, a palavra é consistência. Dificilmente nós vimos consistência nas 3 fases durante todo o ano. E aí eu pergunto para você, Davis, que é o tema, foi o tema, né, pós-Hackett, dessas 2 últimas partidas. Você acha que se o Hackett tivesse saído antes, teria dado para tentar beliscar uma vaguinha de wild card ali, ou essa equipe ainda é tão inconstante que, sabe, como desde o começo foi mal treinada, fica difícil de você Não, ajustar de forma suficiente, né, com o avião voando. eu acho que teria que ser algo tipo Matt Rule, cair na semana 5, 6, sabe? E aí o interino fazer um grande trabalho. Mas na semana 5, 6 a gente ainda estava acreditando, dizendo, olha, em algum momento vai engrenar, é questão de tempo, é primeiro ano e tal. Ali quando você pega a semana 10, tal, a coisa já está muito degringolada, assim. É É difícil, muito né? inconstante, eu acho que isso foi muito, passa muito por uma cultura de vestiário do treinador também, sabe? Do Hackett e tal. Então, a gente precisa de um treinador que traga uma tranquilidade, que traga essa consistência para o time. É. Enfim, Davis, eu quero agradecer você por, durante todo o ano, vir aqui falar sobre diversas derrotas dos Broncos. Não foi uma tarefa fácil, foi sofrido, mas eu agradeço muito sua participação. Você enriqueceu bastante o programa. Esperamos, né, que possamos fazer programas mais felizes na próxima temporada, né? Que o novo head coach consiga dar um jeito na casa. E, cara, muito obrigado e até a próxima. Vamos pedir que esse aqui atrás, ó, nos ajude, Peyton Manning, tá? Nos ajude, mande as bênçãos, suas bênçãos lá para quem tá lá e tal, né? Que a gente possa ter anos, voltar a ter anos como os de Peyton Manning. E obrigado pelo convite, sempre um prazer estar no High Brasil, como eu sempre digo, o lugar onde eu comecei e que eu tenho muito carinho e muito apreço, muita gratidão. E até ano que vem, gente. Valeu, abraço e tchau. É isso aí, galera. Então, ficamos por aqui. Última análise de setores do ano. E vocês já sabem, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho aí de notificações para vocês não perderem nada do que a gente vai lançar aqui no canal, porque na off-season os nossos conteúdos vão continuar saindo aqui. E o Mile High Brasil está nas redes sociais, né? Aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você pode ver aí as nossas lives lá na Twitch. E, cara, se você puder, né, dar aquela ajuda pra gente, entra lá em www.apoia.se/MileHighBrasil. Você também pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela. E tem lá os nossos planos de apoiador. E assim, qualquer quantia que você puder contribuir nos ajuda imensamente a continuar trazendo aqui um conteúdo bacana para vocês sobre o Denver Broncos em português. É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar aqui durante toda a temporada. Nos vemos. Fui!